Todo final de mês, João e Pedro, amigos de longa data, seguiam seu ritual. Uma noite de pesca no rio que cortava a pequena cidade. Era uma tradição que lhes trazia paz, até que em uma dessas noites, algo fora do comum aconteceu. A lua cheia iluminava as águas, e o som dos remos era acompanhado por um silêncio inquietante da floresta. Uma sensação estranha de que estavam sendo observados invadiu seus pensamentos, mas ambos decidiram ignorar e seguir em frente. O barco ancorou próximo à margem onde as águas eram calmas, e eles começaram a preparar suas redes. Porém, logo notaram que os animais, normalmente barulhentos, estavam em um silêncio assustador. "João, você também está sentindo isso?" perguntou Pedro, apontando para as árvores. Um som baixo, quase como um grunhido, ecoou à distância. Os dois se entreolharam, tentando decifrar o que seria, mas decidiram continuar, achando que era apenas um animal selvagem. Quando lançaram as redes, o clima ficou mais pesado. As nuvens encobriram parte da lua, e o vento frio parecia sussurrar segredos de outro mundo. Então, de repente, as águas começaram a se agitar, como se algo estivesse se movendo por baixo delas. "Deve ser um peixe grande", disse João, tentando aliviar a tensão, mas Pedro não parecia convencido. Seus olhos estavam fixos na superfície do rio, procurando por uma explicação para o movimento inesperado. Sem aviso, um rugido gutural veio da margem oposta, congelando os dois no lugar. Era um som que nenhum deles jamais havia ouvido, uma mistura de animal e algo profundamente humano. "João, isso não é um peixe!" exclamou Pedro, enquanto o som parecia se aproximar. Os galhos das árvores começaram a se mexer violentamente, e uma sombra imensa foi projetada na superfície da água, deixando-os completamente paralisados. A criatura emergiu parcialmente das árvores, revelando olhos brilhantes e dentes que reluziam à luz da lua. Seu corpo, coberto de pelos densos, era incrivelmente musculoso e intimidante. "É um lobo gigante?" sussurrou João, quase sem voz. Mas Pedro sabia que não era apenas isso. A figura tinha algo de humano em seus movimentos, algo que causava arrepios. "Isso é um lobisomem", murmurou Pedro, com a respiração pesada, enquanto a criatura soltava outro rugido de gelar o sangue. Os pescadores começaram a remar desesperadamente para longe da criatura, mas o barco parecia preso em um redemoinho invisível. A água ao redor deles borbulhava, e o medo começou a se transformar em desespero. "Reme mais forte, Pedro!" gritou João, mas a criatura avançava pela margem, acompanhando cada movimento deles. O pânico tomou conta quando perceberam que não havia para onde fugir. A escuridão parecia envolvê-los completamente. Então, em um ato de coragem impulsiva, João pegou uma das lanças que usavam para a pesca. "Se ele vier, temos que lutar", disse, tentando controlar o tremor em suas mãos. Pedro, por outro lado, estava petrificado, com os olhos fixos na criatura que agora estava na água. Seu olhar brilhante parecia penetrar na alma dos dois, como se pudesse prever cada pensamento deles. O rugido voltou, ainda mais próximo, fazendo o barco balançar perigosamente. O tempo parecia desacelerar quando a criatura emergiu parcialmente da água, mostrando sua enorme estatura. A visão era algo que palavras não podiam descrever. "Isso não pode ser real", disse Pedro, quase chorando. Mas o perigo era palpável. João, em um movimento rápido, lançou a lança em direção ao monstro. O impacto foi seguido por um som que misturava raiva e dor, mas a criatura não recuou. Pelo contrário, parecia ainda mais enfurecida. Em uma reviravolta inesperada, a criatura mergulhou nas águas, desaparecendo completamente. "Será que conseguimos assustá-la?" perguntou João, ainda ofegante. Pedro não respondeu. Ele sabia que aquilo não havia terminado. O silêncio voltou, mas desta vez era ainda mais perturbador. O barco continuava balançando suavemente, enquanto os dois pescadores olhavam ao redor, esperando o próximo movimento da besta. De repente, um golpe violento atingiu o fundo do barco, quase o virando. "Está debaixo de nós", gritou Pedro, agarrando-se às laterais para não cair. João tentou manter o equilíbrio, mas o pânico tornava tudo mais difícil. Era como se a criatura estivesse brincando com eles, testando seus limites. Cada segundo,
parecia uma eternidade, enquanto o terror se tornava mais sufocante. Eles sabiam que precisavam agir rapidamente. Vamos remar para a margem mais próxima, sugeriu João, com os olhos fixos na água. Pedro acenou, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os remos. A margem parecia cada vez mais distante, enquanto o barulho da água indicava que a criatura estava o seguindo. Estamos sendo caçados, pensou Pedro, e a ideia era aterrorizante. Nunca haviam sentido o peso da morte tão próximo como naquela noite. A luz da lua voltou a brilhar, revelando a criatura novamente, agora parada na margem, observando-os. Seu olhar era penetrante, quase inteligente, como se estivesse analisando cada movimento deles. Por que não ataca? Perguntou João, mas Pedro não tinha respostas. O silêncio do monstro era mais assustador do que seus rugidos. Era como se estivesse jogando um jogo cruel, prolongando o tormento. Talvez esteja nos avisando para irmos embora, disse Pedro, quase como um apelo. Mas João não estava convencido. Avisando? Aquilo não quer nos deixar vivos, respondeu, segurando a lança com mais força. Eles continuaram remando, mesmo sabendo que o monstro poderia alcançá-los a qualquer momento. O clima era de puro desespero, mas desistir não era uma opção. Cada remada era um desafio à própria sobrevivência. O som das árvores balançando chamou a atenção de Pedro, que olhou para trás e viu outras sombras se movendo. Não está sozinho! Exclamou com a voz embargada. João virou-se rapidamente, apenas para confirmar o pior. Outras figuras menores, mas igualmente assustadoras, emergiam das sombras. Estamos cercados, disse com a voz carregada de medo. O que antes parecia uma ameaça singular, agora era um verdadeiro pesadelo coletivo. O barco finalmente alcançou uma área mais rasa, onde poderiam desembarcar, mas as criaturas não estavam dispostas a deixá-los ir. Um dos monstros menores saltou para a água, nadando em direção ao barco com uma velocidade impressionante. Rápido, João! Gritou Pedro, enquanto ambos tentavam puxar o barco para a margem. O tempo estava contra eles, e cada segundo parecia uma eternidade. Era uma corrida contra o inevitável. Com um esforço sobre-humano, os dois finalmente conseguiram encostar o barco na margem. O som das criaturas estava cada vez mais próximo, e a sensação de estarem sendo caçados fazia seus corações dispararem. João agarrou Pedro pelo braço e exclamou: "Corre! Não podemos parar agora!" Sem olhar para trás, os dois correram pela floresta, tentando encontrar abrigo. A escuridão era um inimigo a mais, tornando cada passo um desafio. Enquanto corriam, ouviram o som das criaturas se aproximando, seus passos pesados esmagando folhas e galhos. "Vamos nos separar", sugeriu João, acreditando que isso poderia confundir os perseguidores. Pedro hesitou, mas concordou com um aceno. "Boa sorte, meu amigo", disse, antes de desaparecer entre as árvores. Agora sozinho, João sentia o peso do perigo mais intensamente. Cada sombra parecia se mover, cada ruído parecia ser a criatura. Pedro, por sua vez, encontrou um tronco caído onde decidiu se esconder. Sua respiração era irregular e ele fazia o possível para não fazer barulho. Ouviu o som de algo se movendo perto de si e segurou a respiração, tentando se misturar à escuridão. De repente, viu uma sombra enorme passando por ele, mas para sua sorte, a criatura parecia não tê-lo notado. O alívio foi momentâneo, pois ele sabia que ainda não estava a salvo. João continuou correndo até avistar uma cabana antiga no meio da floresta. Sem pensar duas vezes, entrou e trancou a porta. No interior, encontrou ferramentas enferrujadas e uma lareira apagada. "Talvez eu possa usar isso para me defender", pensou enquanto pegava um machado. Ele sabia que não poderia ficar escondido para sempre, mas precisava de um plano. O som dos passos das criaturas estava cada vez mais alto. Pedro decidiu que ficar escondido não era uma opção. Ele precisava encontrar João. Armado com um pedaço de galho afiado que encontrou no chão, começou a se mover cautelosamente pela floresta, tentando evitar ser visto. O medo era sufocante, mas a determinação de salvar o amigo era maior.
Ele seguiu os rastros deixados por João, que levavam em direção à cabana. Cada passo era uma aposta entre a vida e a morte. Dentro da cabana, João ouviu um som arranhando a porta. Seu coração quase parou. Ele segurou o machado com força, pronto para atacar. Se for minha hora, vou lutar até o fim, pensou, enquanto a porta começava a ceder sob o peso de algo muito forte. Quando a madeira finalmente se partiu, João se preparou para enfrentar a criatura, mas, para sua surpresa, era Pedro. "Você está vivo!" exclamou João aliviado. O alívio durou pouco, pois as criaturas haviam seguido Pedro até a cabana. "Eles estão vindo!" gritou Pedro, fechando a porta improvisadamente com um móvel. Os dois estavam encurralados e as chances de sobreviver pareciam mínimas. "Precisamos de um plano", disse João, enquanto olhava ao redor da cabana em busca de algo que pudesse usar. A tensão era palpável e cada segundo era precioso. João teve uma ideia. "Vamos usar o óleo da lamparina para fazer uma armadilha", sugeriu. Rapidamente, começaram a espalhar o líquido pelo chão perto da entrada. "Quando eles entrarem, acendemos isso", explicou João, segurando um fósforo. Era uma aposta arriscada, mas era a única chance que tinham. Pedro assentiu, embora seus olhos demonstrassem o medo que sentia. Estavam literalmente jogando com fogo. As criaturas começaram a arrombar a porta novamente. João e Pedro estavam prontos. Quando a primeira figura monstruosa entrou, João riscou o fósforo e jogou no chão encharcado de óleo. As chamas se espalharam rapidamente, iluminando a cabana com uma luz intensa. Os rugidos das criaturas eram ensurdecedores e o calor era quase insuportável. "Não podemos ficar aqui", gritou Pedro enquanto procuravam uma saída. Por sorte, encontraram uma janela nos fundos da cabana. "Rápido por aqui", disse João, ajudando Pedro a passar primeiro. As chamas continuavam a se espalhar e a cabana começou a desmoronar. Do lado de fora, os dois correram para longe, enquanto o som das criaturas desaparecia gradualmente. "Será que conseguimos?", perguntou Pedro, olhando para trás e vendo apenas fumaça. Mas o silêncio da noite era um sinal de que o perigo havia passado. Exaustos, os dois encontraram uma clareira onde puderam finalmente descansar. "Nunca mais volto para aquele rio", disse Pedro, tentando recuperar o fôlego. João concordou com um aceno de cabeça. "O que eram aquelas coisas?", perguntou Pedro, ainda tentando entender o que haviam enfrentado. "Não sei, mas sei que não eram deste mundo", respondeu João, enquanto observava o céu estrelado. A noite havia sido um pesadelo que nunca esqueceriam. De volta à cidade, os dois decidiram não contar a ninguém o que aconteceu. "Quem acreditaria em nós?", disse João, enquanto caminhavam em silêncio. Porém, algo em seus olhares demonstrava que aquela experiência os havia mudado para sempre. O rio, antes um lugar de paz, agora era apenas um lembrete de que nem todos os mistérios da noite deveriam ser desvendados. A vida deles nunca mais seria a mesma.